Ontem Deus derramou o seu manto da sua glória. Ontem o presbítero Paulo trouxe uma mensagem extraordinária. Deus falou comigo forte ontem. Eu não sabia se eu pulava, se eu dava glória, se eu falava língua estranha. Eu falei, eu vou aproveitar. Se Deus não, Deus vai derramar hoje. E aproveite, irmão. Aproveite. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de que estarmos reunidos para adorar o seu santo nome. A minha maior alegria de estar aqui não é de estar como pregador, mas sim como adorador dos céus. A minha maior alegria não é de estar aqui como presbítero ou como missionário, mas a minha maior alegria é de saber que o meu nome está escrito no livro da vida dos céus, que Jesus Cristo me adotou. Eu estava orando hoje pela manhã com o irmão Adeilton, porque ontem à noite Deus falou tão forte comigo, eu quase não conseguia dormir. Hoje, 4 horas da manhã, eu vim para cá orar. 4h30, o irmão Adeilton chegou e eu estava orando a Deus. Eu falei, Senhor, eu sou um dos menores pregadores deste congresso, porque eu era traficante, usuário de droga. A meu pai e minha mãe sofreu tanto, né, pelas coisas que eu fazia. E Deus pega, ele diz, nós lá do Nordeste, né, um cabra lá do lixo, do pó. Você está no meio dos príncipes e herdar um trono de glória. Eu me sinto um dos menores, irmãos. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração de estar aqui reunido para trazer uma mensagem. Também agradeço a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Rosa, o meu filho Ronald. Ele falou para mim, papai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Após eu chorei demais nesse dia. Eu falei igual eu. Ele disse, é. Eu falei, eu não tenho carro, não tenho mansão. Ele disse, você é pastor. Aleluia. A maior alegria de um pai é ver a sua família feliz. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Renato, grande amigo. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, de pé, pastor. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu vim para a escola bíblica dominical aqui nessa igreja. Quem era o professor? Pastor Renato. Era evangelista na época, presbítero isso, e hoje pastor. Glória a Deus. Eu lembro dele ensinar para nós na escola bíblica dominical e hoje estou aqui junto com ele. Um dia você pode estar aqui. Louvo a Deus também pela vida do meu pastor, homem de oração, pastor Joelino. Eu estou pastoreando uma das congregações que é ligada à regional de Santa Rosa, que ele pastoreia. E um dia eu falei com ele, pastor, eu vou orar com o senhor. Pode? Pode. Aí eu fui lá para a casa dele para orar. Aí nós fomos para a igreja, às 8 horas. Rapaz, o homem começou a orar e olhar para o relógio e dizer, não vai parar mais não. O amigo dele parou de orar. Eu levantei do chão. Estava doendo a coluna. Aí naquele dia eu aprendi a orar 4 horas de relógio agarrado. Homem de oração. Louva a Deus também pela vida do pastor Laeste. Poucas vezes nós se vimos, mas sempre nas reuniões a gente tem visto, através da sua forma de andar, sua forma de agir, a gente tem visto que o Senhor é o homem de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que a maior mensagem de um homem, de um crente, é o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Queridos, chegou o momento da palavra. Eu vou trazer uma mensagem de Deus para os irmãos. E se os irmãos não fiquem bravos comigo não, mas eu queria pedir, por favor, você ficar sentadinho, quietinho aí, ouvindo. Deus vai falar contigo. O pastor falou que vou trazer a introdução da mensagem.
Eu estava pensando, será se Deus revelou a mensagem para ele? Porque é quase igual que eu vou pregar. Eu era diácono, era secretário de missão, saía recolhendo cesta básica numa bicicleta vermelha, Monarch. Um dia eu estava na casa da minha sogra almoçando, eu escutei o barulho lá fora, acabou que ia pedalando minha bicicleta, roubou a bicicleta. Aí eu olhei para ele, deu vontade de eu gritar, falei, pode levar minha bicicleta. Aí eu falei, não. Falei, Deus, o Senhor que sabe. Aí eu voltei para dentro, continuei almoçando. Demorou uns 20 minutos. Demorou 20 minutos, não, uns 20 minutos. Eu escutei o barulho lá batendo na porta. Eu saí lá fora, o rapaz com a bicicleta, chorando. Aí ele disse, eu ia roubando a bicicleta para trocar por crack. Mas eu ouvi uma voz que falou comigo, devolve a bicicleta. A bicicleta não é tua. E ele disse, irmão, me perdoa. Aí ele estava drogado, bêbado. Aí eu falei, amigo, você quer almoçar? Aí ele disse, eu quero. Peguei da minha comida e dei para ele. Aí meu cunhado falou, mas que negócio, o cara rouba da bicicleta, dá de comida para ele. Eu falei, Jesus disse que era para fazer isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Ezequiel. Vocês vão poder desligar o ventilador, não tá? Ezequiel, capítulo 1, o verso 1 até o verso 3. Depois vamos ler o verso 26 e o 27. Glória a Deus. Diz assim a palavra. E aconteceu no 30º ano, no 5º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Os irmãos podem repetir comigo. Se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 26. Glória a Deus. Versículo 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Repita comigo. Havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Glória a Deus. Irmãos, é costume, eu tenho observado os irmãos, antes após ler a Bíblia, o texto aonde eles vão estar usando como base para ministrar, após isso, fazer uma oração,
Eu queria convidar o meu pastor para orar por mim, pastor Juvelino. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, mais uma vez, ó Pai, chegamos ao trono da graça através da nossa oração. Sabemos que Tu és o Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ó Deus, os Teus ouvidos não está gravado para que não possa ouvir, nem a Tua mão, ó Pai, está encolhida para que não possa salvar. Ó Deus, e operando, Senhor, quem impedirá nesta manhã? Ó Deus, Tu és maior, Tu és grande, Tu és justo e poderoso. Eu quero neste momento, ó Pai, te pedir, que enquanto Teu filho prega a Tua palavra, Senhor, o Senhor vai, ó Pai, alabacai, assuri, anderemahas, falando no coração da Tua igreja e no nosso coração. Enquanto Teu filho prega, papai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor batiza com o Espírito Santo, o Senhor renova, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor purifique, o Senhor salve a alma nesta manhã. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, derrama nesta manhã da Tua glória, do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, que nesta manhã, papai, a Tua igreja venha, papai querido, chega mais perto de Ti, pois a Tua palavra nos diz que se nós chegarmos a Ti, o Senhor chegará até a nós, e nesta manhã nós queremos, ó Pai, estamos perto de Ti, recebendo a Tua glória e Teu poder. Visita o coração triste nesta manhã, visita o coração angustiado nesta manhã, visita, ó Pai, o coração abatido nesta manhã, renova a força do Teu povo nesta manhã. Deus, usa o Teu filho, fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, fala conosco não aquilo que queremos receber, não, mas fala conosco aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, usando o Teu filho como instrumento, como vaso, para transmitir a Tua palavra, em o nome de Jesus. Rabagá. Glória a Deus. Aleluia. Deixe sentar, irmãos. Queridos, estamos no congresso de missão, uma manhã missionária. Eu sei que muitos têm um grande desejo de fazer algo na obra de Deus. Alguns têm um desejo de evangelizar, outros de pastorear, outros de pregar, e uns têm o desejo de louvar o Senhor. Também tem outros irmãos que há uma chama no seu interior, que é o próprio Espírito Santo que faz isso, que tem um desejo de sustentar missionários na obra. Ou seja, Deus escolhe a todos para a sua obra, e para cada um dos seus filhos Ele tem um chamado específico. Nesta manhã eu quero vos trazer uma mensagem com o texto tema: os meus projetos não era este, Senhor. Queridos, a história que Deus me revelou no livro, os capítulos, é o livro de Ezequiel e a história de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro que tem 38 capítulos, com 1273 versículos. Entre estes capítulos e versículos, Deus tem falado de uma forma especial com Ezequiel. Tive eu estudando o livro de Ezequiel para entender melhor o que Deus queria na vida deste moço. Queridos, nasceu uma curiosidade no meu coração de saber do nascimento de Ezequiel, de saber a infância de Ezequiel, mas dentro da Bíblia Sagrada você não vai encontrar nenhuma passagem que relata o nascimento e nem a infância de Ezequiel. Aí eu fui olhar na história
eu fui olhar na tradição judaica, queridos, e é necessário que nós fazermos uma observação no contexto histórico de Ezequiel. É necessário nós fazermos uma exposição acerca dos costumes judaicos e da tradição judaica. Segundo a tradição, quando nascia uma criança no Velho Testamento, a mãe recebia aquela criança e a parteira chamava o pai e dizia: pai, nasceu a criança, agora você deve colocar o nome da criança. Eles acreditavam que o nome daquela criança, o significado, iria contar muito na sua trajetória. Quando nasce Ezequiel, o pai de Ezequiel olha para ele e vê que o garoto era bonito e diz: o nome dele será chamado Ezequiel. Em hebraico significa Deus fortalece. Em hebraico o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Agora Ezequiel deveria ser circuncidado, deveria ser apresentado no templo. Os pais de Ezequiel levam até o templo. A mãe de Ezequiel deveria amamentar o menino até seus 2 a 3 anos de idade. Com seus 5 anos de idade, eles começavam a ensinar a lei para ele, começavam a falar da lei, pois a Bíblia diz: ensinai o teu filho no caminho em que ele deve andar. Nós devemos comprimir a palavra de Deus na psique dos nossos filhos, para quando ele crescer ele lembrar que há um Deus nos céus e que ele ama aquele que anda na terra dos viventes, como um varão justo, como uma mulher justa na presença de Deus. Também era necessário que o pai de Ezequiel ensinasse para ele uma profissão. Queridos, lembre de Paulo. A Bíblia diz que Paulo armava tendas. Quando Paulo aceitou a Jesus como Salvador, desprezaram ele, mas o pai dele tinha ensinado uma profissão para ele. Ele disse: agora eu vou armar tenda, porque é a profissão que o meu pai me ensinou. Agora a Bíblia diz que o pai de Ezequiel era um sacerdote. Imagina, se você é um sacerdote e nasce um filho na sua casa, qual a profissão que você iria ensinar para ele? Melhor dizendo, sacerdote não era nem uma profissão, era um chamado, era uma vocação. Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal, da tribo de Levi. Então o pai de Ezequiel ensina para ele o chamado sacerdotal. Posso imaginar que muitas vezes o pai de Ezequiel contava para ele as histórias do Velho Testamento, da forma que Deus falou com Abraão, das promessas que Deus falou com Abraão, da forma que Deus abriu o mar para o povo passar, da forma que eles andavam no deserto e a nuvem de Deus ia por cima. Quando o tempo estava quente, vinha uma nuvem que refrigerava o ambiente. Quando chegava a noite, que chegava o frio, Deus mandava uma nuvem de calor. Aleluia. Quando eles estavam com fome, Deus mandava maná. Aí eles: Senhor, eu quero carne. Aí Deus mandava picanha no deserto. Aí eles estavam lá comendo. Aí Deus falava: de fome você não morre, de sede você não morre, vocês vão alcançar as minhas promessas. Eu posso imaginar o pai de Ezequiel contando para ele as histórias. E nasce no desejo de Ezequiel, penso eu, de ser um sacerdote. Eu posso imaginar quando chegava o dia de sábado, conhecido como Sabalate, o pai de Ezequiel levava Ezequiel para o templo. E lá Ezequiel ainda era uma criança, ele poderia ficar sentado onde ficavam as mulheres. E ficava uma cortina onde separava os homens e as mulheres. E quando Ezequiel estava ali sentado, algumas vezes vendo seu pai ensinando, falando sobre a lei, Ezequiel ele olhava para ele e dizia: um dia eu vou ficar ali à frente, um dia eu vou ensinar a lei, um dia eu vou ser um sacerdote. Passado-se
tempos depois, Ezequiel agora está com 13 anos de idade. Segundo a tradição, quando o garoto completava seus 13 anos, ele passava pelo ritual chamado Bar Mitzvah. No hebraico significa filho da lei. Quando ele der seus 13 anos, ele agora é conhecido como filho da lei. O sumo sacerdote chegava para ele e citava algum escrito que está no livro de Números, capítulo 6, o verso 24 ao 26, dizendo que o Senhor esteja contigo e que o Senhor te guarde e que tudo te vai bem. O garoto agora está com 13 anos. O garoto agora está com a chamada no peito, um desejo de ser sacerdote. E um certo dia, eu penso que Ezequiel está na sua casa. Ele acorda pela manhã, aí ele olha, não vê o pai. Ele pergunta para a mãe: mãe, aonde está o meu pai? Então a mãe dele diz: meu filho, papai está no templo, papai está lá cuidando do templo do Senhor, do local do sacrifício. Pois o livro de Levítico, capítulo 6, o verso 13 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Era dever do sacerdote estar cuidando do fogo de Deus que estava sobre o altar. Não era para levar fogo, era para cuidar do fogo. O pai de Ezequiel chegava todo dia pela manhã, junto com outros sacerdotes, que pegava lenha e colocava no local do sacrifício. Primeiramente eles tiravam uma cinza que tinha queimado a noite inteira. Ali ele colocava lenha, assoprava o fogo pegava novamente. Aí chegava o horário do sacrifício, e o povo que tinha pecado contra Deus levava um animal, oferecia como sacrifício no altar e passava a noite inteira queimando. Quando tinha fogo no altar, tinha perdão de pecado. Quando tinha fogo no altar, eita, glória a Deus, o povo poderia oferecer o sacrifício, mas se o fogo se apagasse, não tinha mais perdão de pecado. Ei, escute aí, meu querido, no dia que o fogo do Espírito Santo acabar no meio da igreja, não vai ter mais perdão de pecado. Aleluia, está aparecendo um bando de pregadores aí, que começa a maciar o ego do cabra. Aí ele chega e fala o seguinte: aleluia, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso. Aí vai ver, caboclo passa o dia inteiro na internet vendo porcaria, vai ver a história, não obedece o pastor, está em pecado. Aí aparece o profeta de Belial dizendo: Deus vai te abençoar. Profeta de coragem é a ponto dele e diz: confessa o teu pecado, aí Deus te abençoa. Esse negócio de profeta, que o cabra está em pecado e ele fala: Deus vai te abençoar, está errado. Não existe, meu querido. Provérbios, Salomão escreve dizendo: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que esconde o seu pecado não prosperará. Tem muitas pessoas no meio da igreja, não vem para o culto,